Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Queria gravar uma breve reflexão sobre o livro do Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7, quando João escreve, amando de Cristo, a carta à igreja de Filadélfia. E quando João escreve a carta de Filadélfia, Jesus pede para João escrever dizendo: diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Por que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia dessa maneira? Devemos entender que a igreja de Filadélfia, ou a cidade de Filadélfia, ela tem esse nome por homenagem ao rei Eumeneses II, que ele batiza essa igreja com esse nome para homenagear o seu irmão Átalo II. E dessa forma, o nome Filadélfia significa amor fraternal, ou simplesmente amor de irmão. E essa cidade que traz esse nome de amor fraternal é uma cidade e também, consequentemente, uma igreja que preza muito pelo amor uns para com os outros. Porém, há um grande perigo quando a gente priorizamos somente o amor. Sabemos que o amor é essencial. Porém, quando tem amor e não tem correção, não tem advertência, acaba sendo perigoso. Porque pelo fato de eu amar alguém, eu devo não omitir os meus alertas para favorecer até mesmo o bem-estar dessa pessoa. Então, Jesus, quando se apresenta aquele que é santo, ele está dizendo, independente do amor que vocês têm para com o outro, o alerta, a exortação, a advertência, ela tem que ser primordial, pois aquele que está falando com vocês é aquele que é santo, aquele que é diferente, ok? Quando ele diz aquele que é santo, ele está dizendo que não adianta ter amor e não ter santidade. Ele mesmo se revela assim em Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao 8, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz, e eis que tocou os meus lábios, e tirado foi a minha iniquidade, purificado eu fui do meu pecado. Perceba que o Senhor se apresenta como santo, e no final dessa passagem, ele envia um anjo com uma tenaz, toca nos lábios do profeta e tira o pecado e purifica a iniquidade. Então temos que entender que ele é santo. Segundo, ele diz aquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo que a igreja que irá ter o encontro com o Senhor nos ares é uma igreja que tem que preservar, zelar pela verdade. Porque até mesmo Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que ele dá 3 tópicos: caminho, verdade e vida. Ou seja, a verdade está no meio. Não adianta estar no caminho se não passar pela verdade. Só terá vida e vida eterna se passar pela verdade. Você lembra de 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a seguir? A Bíblia vai dizer que agora Salomão está no começo do seu reinado e aparece um julgamento para ele julgar a causa de 2 mulheres prostitutas. Uma se deitou por cima do filho e matou seu filho e roubou o filho da outra.
Elas levam essas causas ao rei, e quando chega diante do rei, o rei, sem saber o que fazer, porque não tinha testemunha, ele mesmo pediu sabedoria para Deus, ele pede uma espada. Traz uma espada, parto a criança no meio, dou a metade para uma e a metade para outra. Perceba que quando ele vai subir a espada para descer a espada, a mãe que tinha o filho roubado, ela diz: de maneira nenhuma o mateis. Deixa com ela, mas deixa viver. Aí automaticamente o rei sabe que aquela que preserva a vida do filho que ela gerou é a mãe verdadeira. Então você vê que a verdade ela não pode faltar no meio da igreja, que irá ter um encontro com o Senhor. E terceiro ele diz: aquele que é possuidor da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Perceba que aqui ele está dizendo que ele tem o acesso. Ele tem um acesso que garante a minha salvação, pois também ele tem um acesso que garante a minha condenação eterna, porque é ele quem abre. E se ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Deus abençoe a todos. Fique com essa reflexão.